Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Real Madrid sai na frente do Atlético na disputa por uma vaga nas quartas de final da Champions League. Vamos falar sobre isso? Já deixa o like, se inscreve no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo ou na descrição do vídeo, tem o link para você baixar o Flash Score. É o aplicativo que eu tenho utilizado aqui no meu trabalho. É o aplicativo que você pode ter no seu celular totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar, para ter acompanhamento de jogos em tempo real, para ter estatísticas de clubes e jogadores, para você ter classificação dos campeonatos também atualizada em tempo real. Tudo isso você tem no app do Flash Score. É o aplicativo que eu uso, está à sua disposição aí para você baixar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira, depois de uma excelente primeiro dia de jogos das oitavas de final da Champions League. Aqui estão os resultados que eu peguei lá no Flash Score, vocês estão vendo aí. O Aston Villa ganhou com 2 gols já na reta final do jogo, ganhou de 3-1 do Bruges fora de casa, encaminhou bem a classificação. Não imagino o Bruges conseguindo devolver 2 gols para forçar a prorrogação. Na Alemanha, tudo empatado, Dortmund 1, Lille 1. O Lille é realmente confirmando aí ser a grande surpresa desta Champions, se classificou direto para as oitavas e volta da Alemanha com uma vantagem, né? Porque empatou fora, qualquer vitória na França classifica o Lille entre os 8 da Europa. Na Holanda, o PSV, que tinha eliminado a Juventus, jogando bem melhor que a Juventus, tomou de 7-1 do Arsenal em casa. Um Arsenal esfacelado do meio para frente, sem Saka, sem Martinelli, sem Havertz, sem Gabriel Jesus. O Arsenal meteu 7-1 no PSV fora de casa. E no grande duelo dessa fase, na minha opinião, o Real Madrid ganhou de 2-1 do Atlético de Madrid no jogo que foi disputado no Bernabéu, na quarta que vem, sem ser hoje na quarta que vem, logicamente não pode ser hoje. Eles se enfrentam no Riad Metropolitano. Cara, o jogo, para mim, foi um jogo de um excelente primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo caiu bastante de produção, acho. Mas no primeiro tempo, o jogo foi muito bom, com os primeiros 25 minutos do Real melhor, os 20 minutos seguintes com o Atlético melhor. O Real começou muito agressivo, né? Começou marcando alto, subindo as linhas. Tchouaméni lá em cima da marcação, lá em cima na saída de bola do Atlético. O Brahim Dias pressionando, Vinícius pressionando por um lado, Valverde subindo a linha também. E o Real faz logo 1-0 com 4 minutos, num gol que deu uma condicionada no início do jogo, né? Uma bola em que o Valverde tem muito espaço para receber, levantar a cabeça. Demorou muito a pressão do Samuel Lino, né? Porque ficava aquela dúvida. Com o Valverde jogando, quem vai jogar no Atlético de Madrid? O Gallagher ou o Samuel Lino? O Simeone veio com o Samuel Lino dando um recado de que ele queria ser agressivo. E aí acabou que o próprio Samuel Lino demorou a chegar na pressão do Valverde. É bem verdade que o Valverde estava lá atrás, estava na intermediária defensiva, ou seja, mas ele demorou a fazer a pressão. Quando você vê a jogada por trás, fica muito claro. E aí o Valverde teve todo o tempo do mundo para dar um passe de 60 metros para achar o Rodrigo. O Rodrigo deu o gato, né? Estava vindo na direção do campo dele. Quando o passe saiu, ele trocou, né? Em vez de ir para a direção do campo dele, ele atacou o espaço e aí o Ravi Galan ficou perdidinho. O Rodrigo ganhou dele, trouxe para dentro. No que trouxe para dentro 2 vezes, a bola ficou à feição para ele dar uma porrada de esquerda e foi lá na costura. 1-0 Real Madrid. É um golaço que coroa mais uma vez a excelente temporada do Rodrigo. Rodrigo tem na temporada 14 gols e 8 assistências, 22 participações em gol. Para mim, é o único dos 4 da frente que não jogou mal em momento nenhum. O Rodrigo tá jogando esse nível aí praticamente a temporada inteira. O Bellingham começou jogando mal naquele processo de adaptação, depois se machucou, foi engrenar depois de voltar de lesão. O Mbappé teve ali um miolo ali de temporada, ali em outubro, novembro, em que ele jogou mal, estava meio que
parecia muito ansioso, perdeu aqueles pênaltis decisivos. O Vinícius acho que não faz uma grande temporada, longe disso. Acho que o Vinícius na Champions tem jogado bem, nos outros campeonatos, no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei, não tem jogado bem. Então assim, o Rodrigo não, ele tá jogando nesse nível, né, e subindo assim de produção. Se fosse botar num gráfico, subindo o tempo todo, não tem altos e baixos. E esse gol no começo animou ainda mais o Real, e o Real foi para cima, teve outras oportunidades. O Brahim teve finalização, o Rodrigo teve uma outra finalização logo depois pelo lado direito, foi travado na hora H. Então era um Real em cima e um Real assustando o Atlético. Logicamente que essa pressão do Real não ficaria o tempo todo. O Real deu uma dosada de energia, aí foi o momento em que o Atlético cresceu. O Julián Álvares entrou no jogo, o Griezmann entrou no jogo também, e aí o Atlético passou a ter oportunidades até que o Julián Álvares, já na reta final do primeiro tempo, empatou também com um golaço espetacular. Ele é lançado pela esquerda, ganha do Camavinga. Camavinga não jogou bem, não fez um bom jogo, aliás, foi justamente substituído pelo Ancelotti. E aí depois ele trouxe o Julián Álvares, ganhou do Camavinga, trouxe mais ou menos para o bico da grande área e deu uma batida em curva. E para meter um gol desse no Courtois, você só consegue o seguinte: alta e batendo na trave e entrando. Porque se a bola vai um pouquinho para dentro, o Courtois pega. E foi exatamente o que aconteceu. A bola foi no alto, fazendo a curva, beijou a trave e entrou. E aí o Atlético empatou. E a sensação do primeiro tempo é que o 1-1 estava bem justo, porque claramente ali a primeira metade, os primeiros 25 foram do Real, os últimos 20 foram do Atlético de Madrid, e o 1-1 estava bem colocado. No começo do segundo tempo, o Atlético volta melhor nos primeiros 5 minutos. Simeone falou sobre isso no pós-jogo, na entrevista para Tati Mantovani. Nós voltamos melhor para o segundo tempo e acabamos não conseguindo manter esse pique por um período maior. E aí foi quando o Real cresceu, e também o Real teve a competência de fazer logo 2-1 rapidamente. O Real volta, o Atlético volta melhor para o segundo tempo. E aí no segundo tempo, com 10 minutos do segundo tempo, o Brahim Dias fez o gol numa jogada muito boa do Real Madrid pelo lado esquerdo. Foi quando o Mendy se projetou um pouquinho. No primeiro tempo o Mendy estava muito preso, muito atrás, preocupado ali com o ataque ao espaço do Simeone, né? Pelo lado direito. Então ele ficou muito preso. No segundo o Mendy soltou mais, e o gol é um belo gol. É o Mendy trazendo a bola pela esquerda, dando a bola, rolando essa bola para o Vinícius Júnior também na esquerda, e se apresentando por dentro. O Vinícius devolve um belo passe por dentro para o Mendy, e o Mendy vê o deslocamento do Brahim Dias, dá assistência. O Brahim Dias meio que dá ali um drible, meio que dando um tempo na jogada, e aí corta para dentro, bate e faz o 2-1, a 10 do segundo tempo. Então o Atlético volta melhor com 5, mas esses 5 minutos duraram um pouco, porque a partir daí o Real de novo voltou a assumir o controle. O gol do Brahim Dias tem ali uma análise necessária de ser feita, que foi o posicionamento do Vinícius Júnior. Eu até fiz esse tweet aqui, em que eu explico. O Vinícius, ele está em posição de impedimento, só que ele, olhando na imagem, ele está olhando para a imagem, tá? Ele está à esquerda do goleiro. Então, se você olha aí, tá o Oblak aqui, o Vinícius Júnior está à esquerda, no caso, olhando a foto, né? E a batida do Brahim Dias é olhando para a foto, no lado esquerdo do goleiro. Então, eu na hora que estava comentando o jogo, eu achei que o VAR chamaria a arbitragem para ir ao VAR analisar. Só que acabou não chamando, e acho que não chamou exatamente porque o Vinícius ele está no lado contrário do que foi o chute. E aí o entendimento é de que o Vinícius não impactou a ação do Oblak. E tem uma outra questão.
O Oblak não reclamou desse lance. Em lances assim, a reclamação do goleiro, ela chama a atenção para a análise do lance. O Oblak não reclamou e o gol, para mim, foi bem marcado, porque o Vinícius ele está do lado contrário do goleiro em relação ao chute do Brahim Dias. E de lá, logo depois do gol do Brahim, que para mim fez um jogo fantástico o Brahim. Havia ali a expectativa de, quem vai substituir o Bellingham e tudo mais. O Brahim Dias fez uma partida excelente, conseguindo alternar subida de pressão, voltar para buscar a bola, conseguindo apoiar pelo lado esquerdo, como o Bellingham costuma fazer, caindo por ali, e ainda acabou fazendo o gol. Então, a partida do Brahim foi espetacular. Depois do gol, o Ancelotti, percebendo o jogo ruim do Camavinga, o que ele fez? Ele tirou o Camavinga, botou o Modric. E aí, quando o Modric entrou, o Real controlou até o fim. Praticamente, o Atlético de Madrid não teve nenhuma chance de gol no segundo tempo. Vou até entrar aqui no Flash Score para entender a estatística do segundo tempo. Ó, vou deixar aqui. Segundo tempo do jogo, tá? Estatística só do segundo tempo. Pego lá no Flash Score, tá? Então você, querendo ir lá no Flash Score, tem lá para você acompanhar a estatística só de um tempo ou só do outro. Baixa no primeiro comentário fixado. Só segundo tempo. 55% de posse para o Real, 45% para o Atlético, 8 finalizações do Real, 3 apenas do Atlético, e dessas do Atlético, apenas uma foi no gol. O Courtois só fez uma defesa no segundo tempo. Então, assim, claramente o Real foi muito melhor, e depois da entrada do Modric, o jogo acabou. Como está esse confronto? Completamente aberto, né? O Real vai pro Wanda Metropolitano, não é mais o Wanda, é Riyadh, vai pro Riyadh Metropolitano com a vantagem mínima. Ele pode empatar o jogo que se classifica, mas não dá para um time como o Atlético, para enfrentar um time como o Atlético de Madrid na casa do Atlético de Madrid, buscando empatar desde o início. Ninguém vai para lá para defender o empate, porque senão você vai perder o jogo. Ainda mais jogando em casa, ainda mais com esse ataque forte que tem o Atlético, o Griezmann jogando bem, apesar de que caiu muito no segundo tempo, com o Julián Álvares jogando muito bem. O Atlético é um time que tem muitos jogadores vindo, dando força ofensiva do banco, Correia vindo fazendo gol do banco, Sorloth fazendo muito gol do banco. Então não dá para você sair da sua casa e enfrentar o Atlético de Madrid no Metropolitano lutando para empatar, lutando pelo 0-0 desde o início. Então acho que o Real vai ter que sair para jogar. E se lá no final tiver empatado, ou ele precisar de um gol, ele vai em busca desse empate. Mas é uma vantagem mínima, tá tudo aberto. E eu queria destacar o Rodrigo. O Rodrigo ganhou o prêmio de melhor em campo. E aí depois ele reconheceu lá na entrevista para a Tati que estava esperando esse prêmio já havia um tempinho, acabou não ganhando em outros momentos. E agora veio o prêmio e que ele ficou muito feliz. Como tá jogando bola o Rodrigo, né? Então, assim, muito bom a gente ver um Rodrigo assim, jogando muito bem e conseguindo ser protagonista num time cheio e fadado a ter vários protagonistas. Rodrigo jogando muito bem, voando, e tomara que ele chegue nessa mesma veia protagonista também na seleção brasileira, porque agora com a volta do Neymar vai ter muita disputa na frente, né? O Neymar imagino que vai ser titular, então você tem muita disputa na frente, e o Rodrigo está jogando muito bem para brigar, para reivindicar a palavra que eu queria usar, essa vaga. É isso, gostei demais do primeiro tempo. Segundo tempo acho que caiu um pouco, mas tudo vai se decidir na semana que vem, quarta que vem, no Riyadh Metropolitano. Quem será que passa? Real ou Atlético? Atlético ou Real? Diz aí nos comentários. Já que você está nos comentários, vem no primeiro comentário fixado, baixa o app do Flash Score, totalmente de graça, aplicativo para você baixar e utilizar, buscando estatística, acompanhamento de jogos em tempo real, tudo isso de graça no seu celular, de graça para baixar, de graça para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!